a Deus foi uma bênção. E essa noite eu queria ressaltar a palavra de Deus, passando aqui para a palavra. Vamos ler um versículo que está lá em João capítulo 15. Evangelho de João 15. Nós vamos ler apenas o versículo 5. Versículo 5. João 15, 5. E eu queria que toda a igreja pudesse ler comigo. Que diz o seguinte: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Mais uma vez, eu sou. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua palavra e rogo a Ti, Senhor, fala conosco. Que essa noite seja uma noite de bênção, uma noite de vitória, uma noite, Pai, em que o Senhor venha falar aos nossos corações e que a Tua igreja seja edificada. Amém e amém. Queria falar essa noite, queridos, a respeito de uma vida vitoriosa. Uma vida vitoriosa. Creio que todos nós queremos ser vitoriosos. Todos nós queremos ter uma vida vitoriosa. Creio que todos nós sonhamos por uma vida abundante. Amém por isso? Esse é o nosso desejo, né? Quem não quer? Mas eu queria ressaltar aqui com vocês o que de fato é ter uma vida vitoriosa com relação a Deus. Todos esses adjetivos de ter uma vida vitoriosa, de possuir uma vida vitoriosa, nós podemos observar na vida de José. Porque José, queridos, ele foi o homem que de fato, ele foi um ramo que produziu muitos frutos. E se nós olharmos, é o que nós vamos ver a respeito desse homem que teve uma vida vitoriosa, foi o homem que, ele estava assim, amparado numa videira, que era a videira verdadeira. Eu queria ler com vocês Gênesis 49, 22. José é um ramo frutífero. Ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. José é um homem frutífero. Ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Meus irmãos, de fato José foi um ramo frutífero. Agora, por que ele foi um ramo frutífero? É o que nós iremos abordar. Primeira coisa, porque o seu coração não foi um campo estéril, mas um terreno fértil que produziu muitos frutos que trouxeram glória a Deus e bênção às pessoas. Isso nós podemos ver na vida de José. A força e a sabedoria de José, queridos, eu quero que vocês entendam que não procediam dele mesmo. A sua vida frutificava porque ele estava plantado junto a uma fonte. E essa fonte era aquela fonte que jorrava água viva. Aquela fonte que fazia com que ele se tornasse este ramo bem frutífero para a glória de Deus. E a fonte era Deus. Meus irmãos, preste bem atenção no que eu vou dizer aqui agora. O tanto que a vida de José foi uma vida importante e que glorificou o nome do nosso Senhor. Podemos observar a vida de Davi. Davi, ele matou o urso.
Davi matou o leão e matou o gigante. Mas Davi perdeu para a cobiça. Os teus inimigos internos são piores que os externos. Vigia a si mesmo. Meus irmãos, você sabe por que José foi um ramo frutífero? É porque ele sempre guardou o seu coração. Ele não foi aquela pessoa ferida por causa das circunstâncias da vida que o prejudicaram e muito. José, ele tinha tudo para ter ódio das pessoas. Ele tinha tudo para ter raiva. Ele tinha tudo para ser uma pessoa depressiva. Ele tinha tudo para ser uma pessoa que sempre estaria murmurando, revoltada, por tudo de ruim que aconteceu na vida dele. Mas uma coisa nós podemos observar neste homem: ele sempre guardou o seu coração. Sempre guardou o seu coração. E quando ele guardava o coração, ele se debruçava na presença de Deus. Queridos, o que faz de nós sermos uma pessoa vitoriosa aos olhos de Deus, não é ser uma pessoa bem-sucedida, não é uma pessoa que estará sempre livre dos problemas, sempre com aquela vida abundante, não está faltando nada, está tudo muito bom, está tudo muito bem, a minha vida econômica está uma maravilha, a minha vida familiar está uma bênção. Não, meu irmão, não é isso que te faz ter uma vida vitoriosa. O que te faz ter uma vida vitoriosa é que, em meio a esse caos que você vive, a meio a todo esse problema, você está cheia de Deus. Você está com o seu coração se deleitando na presença do Senhor. Porque em meio aos problemas que nós vamos ter condições de glorificar o nome de Deus, que sempre estará em nossas vidas. Então, meus irmãos, José foi essa pessoa que, em meio ao caos da sua vida, em meio a todos os problemas que ele enfrentou na vida, sendo abandonado, sendo traído, sendo lesado, por ele guardar o seu coração, ele foi uma bênção. Ele foi uma pessoa abençoadora. Ele só não abençoou ele, por ele ter uma vida com Deus, mas a bênção que estava sobre ele sobrepôs às outras pessoas. Então, meus irmãos, queria que vocês entendessem que nós precisamos, nos dias de hoje, guardar os nossos corações. Porque o dia mau ele vem. As situações adversas podem chegar, mas a nossa fé precisa ser sempre inabalável. Sempre inabalável. A gente não pode mudar o nosso interior pelas questões exteriores que estão acontecendo em meio à nossa volta. A gente tem uma identidade, irmãos. Nós somos cristãos. Nós somos filhos de Deus. Você já observou na vida de Jesus o caos que ele vivia no tempo em que ele esteve aqui, neste mundo? Ele sempre perseguido, maltratado, julgado de uma forma muito ruim, e ele nunca guardou o seu coração. Meus irmãos, José, ele foi essa bênção. E não foi uma bênção apenas para a sua família, mas também para o mundo inteiro. Por isso que no Evangelho, no versículo 22, ele fala que José é um ramo frutífero junto à fonte, seus galhos se estenderam sobre o mundo, porque ele não foi uma bênção apenas sobre o muro, ele só não foi uma bênção ali dentro da sua casa, mas ele foi uma bênção para uma multidão de gente. A sua bondade,
a sua vida para com Deus foi tão transbordante que ele só não alcançou os seus. Ele só não alcançou aquele povinho do Egito, mas ele alcançou toda aquela nação de Israel que estava passando necessidade por causa da bondade dele. Então ele foi um abençoador. Ele teve uma vida vitoriosa. Segundo, ele foi um homem vitorioso, um ramo frutífero, porque em todas as suas provas ele saiu vitorioso. Ele saiu vitorioso. José sofreu muitos ataques, meus irmãos. Vamos relembrá-los aqui. Injustiça dos irmãos, foi vendido como escravo. Acusação leviana da mulher de Potifar. Passou por sofrimento sendo vendido como escravo. Ser escravo, irmãos, era uma tarefa difícil naquele tempo. Acusado de assédio. Preso. E foi até esquecido ali na masmorra. Preso e esquecido. Então ele passou por todos esses problemas na vida e saiu vitorioso. Por que ele saiu vitorioso? Simples a resposta. Porque Deus estava com ele, Deus era por ele, Deus agiu por intermédio dele. Eu quero dizer uma coisa para vocês aqui, irmãos. Talvez vocês entraram aqui hoje com a mesma situação de José. Passando por problemas, passando por dificuldades, passando por situações que, infelizmente, foram inesperadas. Mas eu quero que vocês entendam que esse Deus está com você, Deus é por você e Deus vai agir por intermédio de você. Lembre-se disso. Deus, ele é um Deus presente. Deus é um Deus que vai estar com você todos os dias. Da mesma forma como José, ele estava vivendo ao caos, um momento muito difícil da vida dele. Ele saiu vitorioso, irmãos, porque Deus ali estava com ele. Eu quero pregar para você hoje que está passando por dificuldade. Às vezes você hoje está em crise emocional, crise de identidade, desesperado, desespero. Alguma coisa ruim que tenha acontecido na sua vida. Quero que vocês entendam que esse Deus estava com José, ele está com você também. Mas vocês precisam aprender com José a ter essa vida para com Deus. A ter essa vida com Deus. Atos 7. Atos capítulo 7, verso 9 e 10. Diz algo muito interessante sobre José. Aqui, Estevão estava chegando perto da sua morte, e ele estava tentando se defender diante daquelas pessoas que o mataram. E ele citou José. Olha o que ele fala: os patriarcas, invejosos de José, venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele. E livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, porque o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Meus irmãos, existem algumas lições a respeito deste versículo. O primeiro deles é que José foi injustiçado sim em sua casa, em seu trabalho e na prisão, mas Deus estava com ele. Deus estava com ele. O problema é que muitas vezes, diante das dificuldades da vida, diante das injustiças da vida, injustiça no trabalho, injustiça lá na sua casa, na prisão, a gente pensa que nós estamos só. A gente coloca o nosso coração numa posição de desolação, pensando que nós estamos sozinhos, que ninguém gosta da gente,
que ninguém se lembra da gente. E a gente se faz muito de coitados. Ah, ninguém gosta de mim. Ah, todo mundo esqueceu de mim. Ninguém liga para mim. E a gente começa a entrar naquela crise de solidão. Não é verdade? Quando nós estamos em solidão, a gente não começa a ficar perturbado com essas coisas? A gente grita para ter atenção, para ser lembrado. Mas nós esquecemos de um Deus que está sempre conosco. Na vida de José, meus irmãos, nós podemos perceber que a presença de Deus era real, embora não vista. A presença de Deus era constante, embora nem sempre sentida. E a presença de Deus é restauradora, embora nem sempre reconhecida. E é assim nas nossas vidas, irmãos. Entendam isso em nome de Jesus. Deus jamais vai esquecer de você. Mesmo que você não sinta a presença dEle, Ele está com você. Mesmo que você não sinta aquela presença constante, que você não consegue sentir, Ele vai estar com você. Sempre estará com você. A presença de Deus, ela sempre vai ser restauradora na sua vida. E nem sempre será reconhecida. Da mesma forma que José teve uma vida traçada por Deus, planejada por Deus, a sua vida também está sendo, irmãos. Deus escolheu vocês para serem vitoriosos. Deus escolheu vocês para serem abençoados. Então não sofram com as dificuldades da vida, com os problemas do dia a dia. Cada um aqui, eu tenho certeza que vive uma realidade diferente uma da outra. O problema que eu tenho não vai ser o seu problema. E assim por diante. Mas eu quero que vocês entendam que Deus está acima de qualquer problema, irmão. Qualquer dificuldade. Se você conseguir guardar o seu coração e ter a mente, o coração voltado para Deus, assim como José teve, você vai ter uma vida vitoriosa. Ele só não apenas teve uma vida vitoriosa porque Deus estava com ele, mas Deus também era por ele. Ele era por ele. Deus não livrou José de ser humilhado, mas exaltou no tempo oportuno. Meus irmãos, eu quero deixar uma coisa bem clara para você. Nem todos estão aptos. Nem todos sabem ser humilhado. E você sabia que é uma necessidade que nós temos? Porque quando nós somos humilhados, irmãos, eu vejo Deus transformar os nossos corações. Eu já passei por isso. E muitas vezes, quando nós somos humilhados, nós fazemos de coitados. Porque nós somos soberbos. Nosso coração é muito cheio de si. Uma coisa que é necessário para a vida de um crente é ser humilhado. Para aprender o que é ser cristão. E a Bíblia fala, aqueles que são humilhados serão o quê? Exaltados. Aquele que conseguir ter uma vida vitoriosa em Cristo Jesus, foi aquela pessoa que soube e aprendeu a ser humilhado. Deus trabalhou na vida de José, dando-lhe 3 coisas. Consolação em seus problemas, libertação de seus problemas e promoção depois de seus problemas. Meus irmãos, José, ele foi exaltado depois da provação e depois que ele foi humilhado. O que nós aprendemos aqui, meus queridos, que a nossa vida cristã não se baseia na ausência de aflições.
mas ela se baseia de livramento nas aflições, crescimento nas aflições, mudança do nosso caráter nas aflições. Então a aflição, ela não é tão ruim assim não. Ninguém gosta de ouvir isso, né? É difícil passar por aflição. Eu sei que é, mas é onde Deus está trabalhando, no nosso interior, irmão. Deus muda a gente. Você já viu quanto que nós ficamos vulneráveis, emocionalmente, quebrantados, quando nós passamos por adversidade que a gente não consegue fazer nada? Nós dependemos apenas de Deus. Aí a gente começa a ficar meio, né, quebrantado. Agora, quando as forças, quando as coisas estão firmes em nossas mãos, a gente acha que nós somos os poderosos, irmãos. Aí Deus não trabalha. Deus não trabalha. Então Deus era por ele. E da mesma forma que Deus era por ele, Ele é por nós também. E Deus não era apenas por ele. Deus agiu por intermédio dele. A Bíblia fala que, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa de Israel. Está nesse capítulo de Atos 9, 10. Deus, trabalhando no coração de José, deu sabedoria a ele para entender o que ninguém o entendia. Deus deu para ele uma visão que ninguém poderia ver. Deus deu discernimento, o que ninguém compreendia na vida desse homem, queridos. Então nós podemos entender que Deus agiu por intermédio dele. E Deus, ele age, irmãos. Deus, ele dá a nós aquilo que nós necessitamos. Esse homem foi usado por Deus de uma forma tão tremenda. Não é porque ele era mais especial do que a gente, do que nós. Mas Deus usou esse homem. Deus abençoou esse homem. Deus fez desse homem um ramo frutífero, porque o coração dele estava inclinado para fazer a vontade de Deus. Se eu olhar na Bíblia, foi um dos homens que mais sofreu injustiça na Bíblia. Foi um dos. Tanto é que ele tem muitas características de Jesus. Por conta do seu sofrimento, mas também da sua vida para com Deus. Esse homem foi obediente. Esse homem entendeu o que era ter uma vida cristã. Esse homem viveu para Deus. E quando as pessoas entendem que é preciso viver para Deus, Deus move, Deus faz e Deus usa. E usa de uma forma tremenda. E Deus usou a vida de José para abençoar um povo que não tinha nada a ver com Josué. Vamos lembrar aqui. Existiu, aquele faraó teve um sonho, ele ficou perturbado. E a Bíblia fala que ninguém conseguia decifrar esse sonho. E eles encontraram José ali preso, que conseguiu decifrar esse sonho. E por causa desse sonho, o véu rasgou, houve a revelação de Deus. E depois esse mesmo José, que teve a revelação de Deus, administrou todos os recursos de Deus para que essas pessoas fossem o quê? Abençoadas, não pudessem morrer. Portanto, irmãos, eu quero dizer para vocês que Deus quer usar vocês em meio à situação que você está vivendo. Então não se prostrem. Não fiquem inseguros. Não retrocedam. Caminhem. Façam o que tem que ser feito. Vivem para Deus.
Porque a Bíblia fala uma coisa muito interessante que nós podemos ver na vida de José. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Não são as coisas boas, são todas as coisas. Há tempo de chorar, há tempo de sofrer, há tempo de colher, há tempo de aprender, há tempo de sorrir. Todas as coisas, todos os momentos, todas as épocas da sua vida. Deus quer abençoar você, Deus quer usar você, e Deus quer que você seja um ramo frutífero nas mãos dele. José, portanto, foi aquele homem que foi instrumento de Deus, porque ele sim estava ligado a uma videira verdadeira. Amém, queridos? Vamos ficar de pé. Talvez você se baseia a sua vida vitoriosa em bens materiais. Sonhos realizados, projetos concluídos, mas isso não é uma vida vitoriosa aos olhos de Deus. Uma vida vitoriosa diante dos olhos de Deus é uma vida frutífera, que em meio aos problemas, em meio ao deserto, você tem que ter um coração fértil para produzirem frutos, para trazer glória a Deus. Uma vida vitoriosa é quando você vê que você não tem o que fazer, mas você vê Deus fazer por você. Você vê Deus movendo, trabalhando em seu favor. Então, irmãos, vamos tomar uma posição essa noite de querer ser um ramo frutífero. De querer ser diferente. Saia daqui essa noite querendo ter uma vida vitoriosa. Não vou pregar aqui dizer para você que os seus problemas estão anulados. Não estão. Você vai passar por problemas. Você vai passar por aflições. Você vai passar sim por dificuldades. Mas você tem um Deus que move na sua vida e através da sua vida. Sempre vai acontecer isso. Coloque o seu coração diante de Deus nesse momento. Converse com Deus, fale assim: Deus, eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. A minha vida, nesse momento, está assim. Não estou legal, não estou bem. Mas, se estiver bem, louvado seja o nome do Senhor. Mas o que importa é que você saia com essa decisão de querer viver para a glória de Deus. Faça esse compromisso. Se essa mensagem falou o seu coração, tome a posição de José. Sim, Senhor, eu quero ter uma vida vitoriosa, mas não de acordo com os meus conceitos, não de acordo com os meus desejos, mas aquilo que é a vontade do Senhor para a minha vida. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua presença,
Nós falamos aqui da vida de um homem que foi tremendo, Senhor. Um homem que foi frutífero, que glorificou o Teu nome em todos os estágios da vida dele. Ele tinha de tudo para se perder. Era para ser uma pessoa angustiada, revoltada, depressiva, uma pessoa paralisada pelas questões do seu passado. Mas ele não se rendeu aos problemas. Ele resolveu ter um coração inclinado sempre para o Senhor. E eu quero orar aqui, Senhor, para que os meus irmãos, toda a tua igreja, possa ter um coração inclinado todos os dias em tua presença. Para que nenhum mal, Senhor, para que nenhum problema, Senhor, possa derrubá-lo, possa deixá-lo a ter uma vida paralisada, mas muito pelo contrário, que em meio aos caos da vida, Senhor, o coração deles estejam firmemente no Senhor, e que com certeza eles virão e terão experiências com o Senhor. Sendo assim, o Senhor estará exaltando o coração dos meus irmãos, Pai. Em nome de Jesus, eu oro pedindo a bênção do Senhor na vida de cada um deles, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém. O controle ainda está na palma de tuas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Queridos, queria que você se juntasse a um irmão nesse momento, de preferência daquele que você não veio. Abençoa a vida dele, declara a vitória dele, declara a vitória na vida dele, declara a bênção de Deus sobre ele. Sai do seu lugar, tire. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está. Tire a sua timidez Na palma de tuas e mãos. abençoa o seu irmão. O choro dura uma noite, mas a alegria Declara a vitória ela sobre vem ele. pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não
não haja fruto na vide, que o produto da oliveira vinda. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, Senhor. Aleluia. Aleluia. Irmãos, entendam que você é um abençoado por Deus. Você é uma pessoa abençoada. Jesus morreu por você. Você é um abençoado por Deus. Você foi escolhido por Deus para ter uma vida vitoriosa, para ter uma vida abundante, para ter uma vida feliz, uma vida alegre, uma vida que possua em você, que você receba milagres e milagres. Você foi escolhido para ver a glória de Deus, para receber bênçãos sem medida, para ser exaltado em todo o lugar que você estiver. Foi para isso que Deus nos escolheu, para sermos abençoados. Então não deixe que a tristeza, que os problemas, que as dificuldades roubam no seu coração aquilo que Deus tem para você. Não deixe. Larga aqui, larga nesse templo toda a sua dificuldade, toda a sua tristeza, toda a sua angústia. Deixa aqui nesse lugar toda apatia. Tire nesse lugar, deixe nesse lugar a sua desistência. Não desiste, irmão. Não desiste. Aquilo que te machucou lá atrás não faz parte da sua vida mais. Deus tem o melhor para todos nós. Vamos cantar com alegria essa canção novamente. E vamos sair daqui cheios da presença de Deus, com a convicção de Deus, que Deus é por nós. Ele vai fazer, e Ele vai usar a sua vida, e todos verão que você tem um Deus, que você serve um Deus, que você crê num Deus que é vivo e todo-poderoso. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã.